Olá pessoal, João Vitor Wrobleski. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. O nosso canal ele disponibiliza aí conteúdos na área de filosofia e psicologia. Se você deseja assistir a conteúdos de psicologia, acesse o canal e acesse os conteúdos que têm prefixo psique ou psicanálise ou existencialismo. Todos os que começam por essas palavras são da área de psicologia. Os que começam com a palavra filo tendem a ser da área de filosofia. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do porquê que grandes humanos não são reconhecidos pelo seu tempo. Então, a grande pergunta que nós fazemos é: por que grandes homens não são reconhecidos pelo seu tempo? E aí nós temos que entender, primeiramente, que grandes homens ou grandes humanos são pessoas que trazem grandes ideias. Não é à toa que tornam-se conhecidos no mundo todo, que fazem a revolução que fazem, que mudam todo o pensamento humano. Por quê? Porque eles trazem ideias diferentes. Lembremos, qual que é o maior motivador de preconceito no mundo? O diferente. Dificilmente existem sim situações, mas dificilmente as pessoas vão ter preconceito contra outros semelhantes a elas. Acontece, como eu disse, não é isento, mas de maneira geral, o preconceito, a principal motivação de preconceito, de repulsa, de repúdia, é em relação ao diferente. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa em uma sala, se você coloca toda vez entrando pela porta dessa sala pessoas com roupas tidas dentro daquela sociedade como normais, ou seja, que seguem uma norma, que seguem uma média, por exemplo, entra uma pessoa de calça preta, camiseta branca, entra uma pessoa de calção marrom e camiseta verde, coisas que são habituais daquela pessoa. Geralmente ela não vai estranhar, não vai ter repulsa por nenhuma dessas pessoas. Agora, coloca entrando uma pessoa sem roupa, por exemplo, uma pessoa nua. Geralmente essa pessoa, no mínimo, opa, que é isso? Por quê? Porque é uma coisa diferente. Então o diferente por si, ele já tende a gerar uma certa repulsa, tende a gerar problemas. E homens ou seres com ideias diferentes tendem também a ser repudiados. Então o que acontece? Como eles, se fosse para eles trazerem um mais do mesmo, eles não seriam grandes nomes. Então se fosse para esses seres humanos trazerem o que já vinha sendo dito, não seriam grandes personalidades, não fariam revolução alguma no mundo. Se eles fazem uma revolução, se eles mudam a forma de pensar da humanidade, é porque eles trazem coisas diferentes da forma de pensar que a humanidade tinha até então. E o diferente tende a gerar preconceito, tende a gerar incompreensão, então as pessoas não têm capacidade para compreender. Uma das coisas que eu coloco é que o ser humano ele entende 25%, ele inventa os outros 25% e ele ignora 50%. Claro que isso é uma brincadeira, uma jogada com porcentagens, não são dados estatísticos, mas é uma brincadeira para simbolizar o quê? Que quando o ser humano ele não dá conta, ele não tem capacidade de compreender algo que está sendo trazido para ele às vezes compreende uma mínima parte. A partir dessa mínima parte ele inventa um monte de coisa em cima e ignora todo o restante que talvez explicasse essa mínima parte que ele entendeu. Por exemplo, se pegarmos Freud e a sexualidade infantil. Então o Freud ele nos traz um conceito de que a sexualidade é o desejo por algo e a satisfação desse desejo. E em cima disso ele constrói a psicanálise. E ele fala então que a criança ela tem desejos pela mãe, porque é a mãe quem satisfaz a questão do alimento dela, é a mãe quem satisfaz a necessidade de carinho dela, então ele tem um desejo de manter a mãe perto dele. As pessoas pegam a parte desejo pela mãe, que é a única coisa que eles conseguem entender, eles inventam um monte de coisa em cima disso, como se a criança quisesse transar com a própria mãe, e aí eles ignoram todos os outros 50% que explicam o que é a sexualidade dentro da psicanálise.
É mais ou menos isso que acontece. E aí a gente vê situações como a do próprio Freud, que em sua época sofreu vários atos assim de repúdio, teve seus livros queimados em praça pública, teve sátiras publicadas em jornais onde aparecia uma caricatura do Freud em uma pose quase beijando uma mulher mais velha, que subentende-se que seria sua mãe. Então se faz um monte de sátiras, críticas e repulsa em cima de um conceito que aquela época, que aquele período, aquela sociedade não tem a capacidade de compreender, não dão conta de compreender. Por quê? Por que grandes homens, grandes nomes, grandes seres são grandes seres? Simplesmente porque eles são à frente do seu tempo. Ou seja, o que Freud fez ao nos trazer o conceito de sexualidade na infância? Nos anteviu, ou seja, nos trouxe de antemão algo que seria desenvolvido posteriormente. Só que como foi trazido de antemão por uma sociedade que ainda não estava pronta para receber, esse conhecimento é repudiado. E é isso que acontece com todos os conhecimentos. Então o que ocorre é que esses nomes, eles trazem informações que as pessoas ainda não estão prontas para receber. Outro exemplo claro disso é o Darwin. Então o Darwin, quando ele traz a evolução das espécies, as pessoas pegam uma mínima parte que entenderam, se é que entenderam, do Darwin, e aí inventam que ele disse que o homem veio do macaco. E aí botam os outros 50% que poderiam explicar tudo isso, ignoram por completo. E aí fazem um monte de sátira, assim como fizeram com Freud, também cartunistas fizeram sátiras em relação ao Darwin, colocando a cabeça dele em corpo de macaco, coisas completamente leigas e tolas, que qualquer um que tenha minimamente o conhecimento acerca da teoria evolucionista do Darwin entende o que ele quis dizer e entende o que ele realmente disse, e sabe que não tem nada a ver com o que as pessoas reproduzem dele. Porém, como ele trouxe um conceito muito à frente do seu tempo, os seus contemporâneos não tiveram capacidade de entender esse conceito. No finalzinho da vida dele que eles começaram a entender o que ele tinha dito. Assim como o Freud, no finalzinho da vida do Freud, que as pessoas de mente mais desenvolvida, de intelecto desenvolvido, tiveram a capacidade de entender o que ele quis dizer com sexualidade e o que ele estava falando em relação à sexualidade infantil. Outro exemplo claro que nós temos muito anterior aos dois, muito anterior a Darwin e Freud, é o próprio Sócrates. Então a gente vê na alegoria da caverna do Platão, que é mais do que claro que quando uma sociedade não está pronta para receber um determinado conhecimento, quem traz este conhecimento sofre por esta questão. Porque as pessoas, os seus contemporâneos, não têm a capacidade de entender o que está sendo trazido para eles. Isso nos fica muito claro na alegoria da caverna do Platão. Então nem tem muito o que precisa ser dito a respeito. Então esses homens, esses seres humanos, são seres à frente do seu tempo. Então são seres que pensam para além do que constitui a sociedade atual. Sendo assim, a sociedade ainda precisa evoluir ao nível de conseguir atingir esse conhecimento que eles estão trazendo. E por isso que esses seres não são compreendidos pelo seu tempo. Até hoje, inclusive, muitas das pessoas que vivem hoje no nosso contemporâneo são pessoas geniais e que poucos têm a habilidade para perceber essa genialidade delas. Em geral, são pessoas que também têm um certo nível de intelecto desenvolvido, que conseguem perceber o quanto essa pessoa está à frente do tempo dela. E que daqui a anos, talvez, a sociedade vai dizer: nossa, aquele cara que viveu naquele período, putz, olha como ele era interessante, olha os pensamentos, nossa, ele já sabia de coisas que iriam acontecer posteriores. Mas isso porque a sociedade já vai ter evoluído ao nível de compreender o pensamento desses contemporâneos nossos. Então tem muitas pessoas hoje, muitos homens e mulheres da nossa atualidade, que nós não damos muita atenção,
que nós, de certo modo, desmerecemos e que em um futuro breve, não tão distante, principalmente na forma que vem decorrendo o nosso tempo, em um futuro muito breve, essas pessoas, esses homens e mulheres, vão ser vistos com outros olhos e vão ser entendidos como grandes mentes, como grandes gênios. E que nós que estamos convivendo com eles poderíamos aproveitar, estamos ignorando e negligenciando esse conhecimento deles. Enfim, era isso. É realmente só para dar uma noção dessa questão, porque eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, nossa, se veja, lá na época medieval tinha tal mente, que nossa, olha como as pessoas eram brilhantes. Primeiro, não é que as pessoas eram brilhantes, é que as pessoas brilhantes se destacaram e permaneceram vivas, entre aspas, na memória dos seus posteriores, diferente de todo o resto. Então a gente sabe que, assim como tinham mentes brilhantes, tinham pessoas comuns como nós hoje. Porém, quem se destacou e permaneceu em evidência são os que não eram tão comuns assim. E assim como naquela época existiam grandes mentes, grandes gênios, hoje também existem. Então nós temos grandes mentes aí no nosso contemporâneo. A diferença é que nós não nos atentamos a essas grandes mentes, porque muitas vezes nós nem temos a capacidade ainda de reconhecer essas grandes mentes. Daqui a alguns anos, quando a nossa sociedade evoluir para um patamar mais elevado, entre aspas, muito entre aspas isso, se é que vai evoluir do jeito que a sociedade tem ido, daqui a alguns anos, quando que esses personagens de hoje nos trazem, daqui a uns anos, quando isso acontecer, aí sim vai se compreender, eles terem uma noção: nossa, olha só, o que eles falavam está acontecendo, o que eles falavam é isso, ou então, olha só, aquilo que não se demonstrou útil naquela época, agora, com uma nova contextualização, é útil. Por exemplo, o carro. Hoje o carro que nós usamos de maneira quase que regular e comum, é uma coisa que, quando surgiu o primeiro veículo, ele passou 100 anos simplesmente negligenciado até ser retomado o projeto, porque se entendia que um carro para cada pessoa era uma coisa desnecessária, uma coisa que não tinha sentido, que não havia nenhum sentido em se produzir um carro para cada pessoa, sendo que existiam as locomotivas que podiam levar várias pessoas de um lado para outro. E hoje a gente sabe a utilidade que nós damos ao veículo, ao carro. Então isso nos demonstra que muitas vezes aquela sociedade não está pronta para receber aquele conhecimento. Temos isso em vários relatos da história. Por exemplo, o avião. O avião é muito irônico, porque um sargento, alguém com patente no exército norte-americano, disse que o avião era um invento legalzinho, mas que ele não via utilidade prática em questões militares para o avião. E isso, um sargento dos Estados Unidos. É mais do que irônico, considerando que a força militar norte-americana praticamente hoje é exclusiva de aviões. Tudo gira em torno dos aviões. Então eles têm a força marítima deles são porta-aviões em função de levar até a área de conflito os aviões, que são o seu poderio bélico mais forte. Então a gente percebe o quanto, quando a sociedade muda, a visão das coisas também se modificam. E é por isso que muitos das personagens, das personalidades, não são compreendidas pelo seu tempo. A grande maioria delas, as que fazem as grandes revoluções mesmo, como foi o caso de Sócrates, que dividiu aí a filosofia em pré-socrática e pós-socrática, como foi o caso de Darwin, que dividiu a biologia também aí em antes dele e posterior a ele, como foi o caso do Freud, que dividiu também a psiquiatria em anterior e posterior a ele, a psiquiatria antiga e a psiquiatria moderna. Todas essas personalidades, eles não são compreendidos pela sua época, porque o pensamento deles é tão avançado que a sua época não dá conta de compreender. Espero que isso tenha esclarecido alguma coisa. Obrigado a todos pela atenção. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, indica para os amigos, nos ajuda a divulgar esse material que é de acesso gratuito e que você pode estar tendo proveito. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.